Neste momento, convidamos para compor a mesa de trabalho com o tema Informação, Planejamento e Gestão do SUAS, a diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, senhora Dulcelena Alves Vaz Martins. Convidamos também o coordenador-geral de Planejamento e Vigilância Socioassistencial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, senhor Marcos Maia Antunes. Convidamos também a técnica de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, senhora Ana Cleusa Mesquita. Para coordenar essa mesa de trabalho, convidamos para compor o assessor da Secretaria Nacional, de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, senhor Adailton Leite. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Adailton Leite, assessor da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, quem coordenará a mesa de trabalho, desejando a todos um ótimo trabalho. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer inicialmente a coordenação do evento pelo convite para coordenar a mesa, enfim, essa mesa sobre um tema tão estratégico que é, né, a questão do planejamento, enfim, da informação. Bom, em razão do adiantado da hora, sem maiores apresentações, sem maiores delongas, eu queria só, enfim, apresentar rapidamente os palestrantes, né? O Marcos Maia, além de coordenador da Vigilância Socioassistencial do SUAS, da Coordenação Geral da SNS, que trata dessa temática, o Marcos é doutor em Economia, e a Dulcelena, que posteriormente irá fazer sua apresentação, que é psicóloga, enfim, já tem uma grande trajetória nessa área de trabalhar a questão dos fundos, né? Já trabalhou no Fundo Nacional de Saúde um bom tempo e também um bom tempo já no Fundo Nacional da Assistência Social. E, por fim, a Ana Cleusa, que vai fazer os comentários do debate, que é pesquisadora do IPEA, pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, e, enfim, é mestre em Desenvolvimento Econômico e Social pela Unicamp. Bom, então, sem maiores delongas, eu queria passar inicialmente para o Marcos Maia fazer a sua apresentação. Obrigado. Acho que a minha apresentação está aí, não? Paulo, por favor, Paulinho, Paulo Eugênio. Minha apresentação não está lá. Eu começarei, então, sem o apoio visual. Talvez eu a faça sem o apoio visual, porque eu soube que a Dulcelena também não vai fazer com apoio visual. Então, a gente pode bater bola nesse sentido aí, né? O que eu tenho para colocar para vocês é, continuando a instigação que o nosso diretor colocou, né, em relação ao papel da vigilância socioassistencial, é que, em sendo a vigilância socioassistencial, tá, a responsável pela organização e padronização das informações dos serviços e benefícios, ou seja, no âmbito do SUAS, em sendo quem deve necessariamente acender os alertas a respeito das vulnerabilidades, ou seja, identificar as vulnerabilidades, em sendo, e isso em vários níveis, isso que é uma grande questão de desafio nosso, quer dizer, num nível local, de onde é prestado o serviço, e no nível de gestão, né, que são níveis diferentes, com informações diferentes, e com temporalidades e tempos diferentes e finalidades diferentes. Quer dizer, a vigilância tem que
funcionar em níveis diferentes nessa função aí de organização e produção de informações. É claro que não vai ser equipe de vigilância que vai estar em todo canto onipresente. Nós estamos falando de criar meios e condições e produção de organização de informações, e pode ser até métodos, diretrizes, certo? Que permitam o SUAS, a atuação do SUAS. Bom, acharam? Tá joia. A vigilância socioassistencial, ele tem um papel duplo. Ele tem um papel como função de acender os alertas, tá? Identificando as vulnerabilidades e as situações de violação de direitos. Nesse sentido, ele se parece muito com a questão da vigilância sanitária, que acende os alertas quando há epidemia, quando há qualquer situação que é necessário de saída dos padrões aceitáveis. E tem um sentido de, identificando as necessidades no território, seja ele qual no território, e os padrões de volumes de oferta, isso por lei, né? E o casamento, ou seja, das necessidades, o quanto que está sendo coberto ou não, ou o quanto estamos atendendo ou não as necessidades, de ser uma espécie de locus, ou de organismo, ou de função, ou de instituição, tá? De apoio às proteções e à defesa de direitos, que são a tríade, né, de funções nossas. Ou seja, temos uma função finalística, né, de acender os alertas, só a vigilância socioassistencial pode fazer isso, e temos uma função transversal. Fazemos isso, mas fazemos isso para as proteções, tanto no nível básico como especial, e para a defesa de direitos. E se faz isso como? Se faz isso via produção e organização de informações e análises, via a difusão e o padrão via monitoramento e avaliação, que é importantíssimo, quer dizer, cuidar para que tenha monitoramento e avaliação e que ele tenha qualidade, e fazer o monitoramento e avaliação é uma das grandes macroatividades da vigilância assistencial, da organização da informação, fazer o monitoramento e avaliação, e funcionar no subsídio para o planejamento, tá? E para a gestão. Desafios disso, imensos. Vou pegar aqui as falas, coletando as falas. Já entrou? Como eu estava dizendo, você tem como grandes macroatividades, tá? A organização e estruturação das informações, o gerenciamento de sistemas informatizados. Na realidade, isso está dentro da organização. Elaboração de diagnósticos e estudos, o monitoramento e avaliação, o planejamento e organização da busca ativa e a notificação de violências e violações de direitos, né? Desafio em relação à questão da organização, estruturação e padronização da informação. O desafio é o seguinte: o sistema de informações no nível nacional, quer dizer, o sistema de informações, ou no nível nacional, ou no nível
estadual ou até no nível municipal, mas que seja no sistema organizado de informações, tanto de registros administrativos como das pesquisas cotidianas, que a gente está chamando de macroinformações, não dá conta de todas as informações que são necessárias para a identificação tanto das vulnerabilidades como para verificar ou aferir a questão de volume e qualidade e se não sendo satisfeitas ou não as necessidades advindas das vulnerabilidades e riscos. Necessariamente, temos que criar uma cultura da informação e criar padrões nessa cultura de informação lá no cotidiano do CRAS, no cotidiano do CREAS, no cotidiano do Centro Pop, no cotidiano dos nossos equipamentos e dos nossos serviços. E temos que ter também ações direcionadas para saber de informações, para captar dados primários, como a gente chama. Por exemplo, tá? Não há questões, eu não vou usar nem os exemplos que estão aí, mas não há questões, por exemplo, de população de rua e a distribuição geográfica da população de rua nas grandes metrópoles. Só há uma forma de você saber da dinâmica, por exemplo, de movimentação dessa população de rua, e, portanto, no serviço de abordagem, como é que você deve ou não direcioná-lo ou ajudar no planejamento das ações de serviço de abordagem. É em cima de pesquisas diretas que você tem. Então, isso é um grande desafio. O desafio de buscar informações que sejam úteis no cotidiano e que, ao mesmo tempo, isso tenha coerência com o macroplanejamento, que é algo que a Dulce Helena vai tratar e que a Ana Cleusa vão tratar também. Eu também vou tratar um pouco. Tá? Macroplanejamento, que a gente está chamando, são exatamente as questões de onde bate no orçamento, onde bate no planejamento, onde bate no PPA, onde bate nos planos decenais, onde bate nos planos de ação, onde bate nos pactos de aprimoramento, ou seja, em todas as atividades que a gente faz, típicas de planejar e gerir, tá, para intencionalmente chegar com serviços e benefícios ou com SUAS em algum lugar. A gente gerencia e alimenta também sistemas de informações que são relacionados a essas atividades. Eu estou falando, inclusive, de coisas que podem vir a ser desenvolvidas, mas que a gente já percorreu um grande caminho e que pode ser muito importante para o planejamento e a gestão. Estou falando de, vocês todos estão sabendo, né, porque fazem parte dessa caminhada, né, do Censo SUAS, do CAD-SUAS, do RMA, do prontuário eletrônico, que está em franco desenvolvimento. Nós vamos ter até uma apresentação aqui de um pedaço do caminho de onde estamos indo, né, aqui nesse encontro. Entre outras coisas, né? Isso é importantíssimo é a forma que você tem, inclusive, de verificar, como o colega disse ali, do olhar para a realidade. Eu posso olhar para a realidade e devo olhar para a realidade no cotidiano, na micro-realidade, mas tenho que olhar para a realidade também no nível da política, olhando a catedral, não o tijolo. Eu tenho que olhar o tijolo para limpar o tijolo, para assentar o tijolo, para o tijolo estar certinho, senão não tem a catedral. Mas eu tenho que olhar também a catedral como um todo. Eu tenho que ter essa visão. E aí esses sistemas,
são importantíssimos para plano decenal, plano, por aí vai. O Censo SUAS, como vocês sabem, né, ele abrange os equipamentos, são perguntas direcionadas aos equipamentos a respeito da sua infraestrutura, do RH e dos serviços que ele presta, tá? Do CRAS, CREA, Centro POP, Unidades de Acolhimento, Centro de Convivência, Centro de similares. A gente também fez sobre a gestão municipal, a gestão estadual e conselhos. Nossa trajetória nesse encontro passará, inclusive, pela análise de como estamos com informações desse Censo SUAS também. O RMA, o Registro Mensal de Atendimentos, vocês conhecem, registra atendimentos mensais, é importantíssimo por dois motivos. Em desenvolvendo ele mais do que a gente está, a gente vai poder ter o nosso setor de papelão e embalagens. O que é setor de papelão e embalagens? Setor de papelão e embalagens, lá em economia, é quando a gente quer ver como é que vai estar a atividade econômica lá em economia, tá? O que a gente faz? A gente vê o setor de papelões e embalagens. Como é que estão as vendas de papelão e embalagens? Por quê? Porque quem vende muito papelão e embalagem é porque está tendo muita encomenda de papelão e embalagem. Quem está tendo muita encomenda de papelão e embalagem é porque está esperando, está vindo de empresas que estão esperando vender muito. Então, quando você olha para o setor de papelão e embalagem lá em economia, você está vendo algo de curtíssimo prazo, você está vendo como é que é a tendência, tá? De funcionamento dessa economia. O RMA pode nos dar, quando a gente tiver com cortes no curto prazo, né, mensais, com defasagem de 3 em 3 meses, de como é que anda os atendimentos, como é que andam os atendimentos, como é que anda o acompanhamento familiar, como é que anda o PAIF, como é que anda o PAEF, como é que andam, tá? Que são indicadores que nos permitem tanto planejar como gerir o cotidiano no sentido de tomada de decisões. Elaboração de diagnósticos e estudos, como nossa macroatividade, da vigilância, em lei. Bom, não são diagnósticos ou estudos nem diletantes nem acadêmicos, não é o conhecer pelo conhecer, é o conhecer no sentido do olhar para agir, para planejar e para gerir. Está nitidamente ligado tanto ao planejamento formal como à atividade de planejamento real. Para mim não tem muita diferença. Em particular, a gente tem uma importância muito grande no diagnóstico socioterritorial, né? Que é um componente obrigatório nos planos municipais de assistência social, nos planos que são quadrienais. Mas nós também temos outros planos na atividade de planejamento, eu vou chamar de plano, toda tentativa nossa de direcionamento para o futuro, é o produto do planejamento. Nós temos o processo de planejamento que é constante, tá? E o produto do planejamento, como esses planos. Também para o planejamento orçamentário e financeiro, para o PPA, para como se fica o planejamento governamental, como se faz o planejamento governamental. A outra grande atividade, sim, essas etapas, eu vou passar rapidamente nelas, mas as etapas do diagnóstico socioterritorial ou da atividade de planejamento, que são próprias da vigilância, para os senhores perceberem como, na realidade, são de fundamental importância, não só para a vigilância, mas para o planejamento e gestão, que é o tema da mesa, informações para o planejamento e gestão. No diagnóstico
que eu prefiro, como adepto do economista chileno Carlos Matos e do planejamento estratégico situacional, chamando de levantamento situacional, tá? A gente precisa saber do contexto em que está o que eu quero atacar, que é o problema, né? O que condiciona, o que não condiciona. Eu vou ter muitas incertezas. Se não tivesse incertezas, eu não precisaria nem planejar. Você planeja por causa das incertezas, né? Mas o que condiciona, que são as variáveis de contexto, que aí nós temos que fazer com a vigilância socioessencial, a caracterização da demanda potencial, que é a identificação das vulnerabilidades, que a identificação das vulnerabilidades e a identificação das vulnerabilidades significa identificação de necessidades, ou de violação de direitos, ou de necessidades por conta de ter alguma questão em relação à autonomia, ou em relação à convivência, ou em relação, enfim, né? E que, na realidade, dessas necessidades significam demandas para serviços, redes de proteção, benefícios, ou programas, ou ações nossos. A estrutura de que nós temos, nós temos isso a atender. Como que o que nós temos para atender nossos serviços, nossas estruturas, nossos atendimentos, estão adequados ou não às necessidades que estão na situação. O que significam, na realidade, indicadores de demanda e oferta. O planejamento em si é importante, mas é muito mais importante o replanejamento que ocorre o tempo todo. É a atividade de monitoramento e avaliação. O Carlos Matos dizia, o plano como aposta, que um sujeito, o sujeito público, né, o governante, né, depende muito mais de sua capacidade de monitorar e avaliar as suas ações para poder influenciar nos resultados da tua atuação, do que de bons planos. Porque na medida em que ele consegue perceber a realidade e verificar se está essa realidade se comportando da maneira que vai conduzir aos seus objetivos, tá? Que ele vai poder tomar atitudes ou não, ou decisões ou não. Caso contrário, ele é levado pelas circunstâncias. Quem não monitora, não toma o pulso, não avalia, é levado pelas circunstâncias. E a vigilância socioassistencial tem exatamente a função de, dentro dos SUAS, de ser responsável também pelo monitoramento e avaliação. Assim, na realidade, a vigilância é importante para os conselhos municipais, porque nas suas decisões de alocação, com as informações, diagnósticos, para os usuários, por uma questão de transparência, para eles saberem, para as equipes técnicas, se você tiver todos os níveis, e para o órgão gestor, porque os planos de assistência social só são possíveis se houver informações. E só é possível haver informações se houver organização das informações. E essa é a função, dentro do SUAS, da vigilância socioassistencial. Um pouco de reflexão sobre o planejamento do Selena. Vai falar mais sobre planejamento, não no planejamento dos planos decenais ou do plano ou dos planos de ações, mas vai falar do PPA, do orçamento, enfim, do dinheiro, né? E eu acho que a nossa debatedora falará mais sobre a questão do monitoramento e avaliação, e nas perspectivas até dos planos mesmo também. Então, eu quero levar o seguinte:
independente de toda a teoria que vocês tenham, porque a gente está acostumado a pensar em planejamento como aquele produto, que é o plano, que vai ficar ali nos servindo como aquele diabinho que fica no negócio, você não acertou, você não acertou, você não acertou, ou com aquele anjinho que vai, você foi ótimo, né? Ou vai virar gaveta. Plano não é isso. Plano não está separado da gestão. Plano é que nem os planos que nós usamos cotidianamente. E assim devem ser, não podem ser completamente flexíveis, como deveriam ser, porque na função pública, ou na gestão pública, na administração pública, nós necessitamos de regras a serem seguidas, e assim é bom que seja, porque senão não seria res pública. Você, no seu particular, pode fazer como quiser, mas tem que seguir leis ou regras, ou quando você está tratando de algo que não é particularmente seu. Mas plano é simplesmente o contrário de improviso. É o cálculo que preside e precede a ação. Tá? É você pensar, tá? Onde quer chegar, razoavelmente bem estruturado, pode mudar o onde você quer chegar, o que você quer atacar, tá? Quem te ajuda, quem te atrapalha, ficar vigiando quem te atrapalha e quem te ajuda, que possam aparecer, que são as surpresas, surgem atores, né? Analisar vantagens e desvantagens. Não vejo isso se não houver informações, e não vejo haver informações no SUAS se não houver vigilância e sua atuação na identificação de vulnerabilidades, na organização de informações, no monitoramento e avaliação, enfim, e até mesmo servindo como alerta. A vigilância já atua, eu botei ali como pacto de aprimoramento, mas a gente podia botar os planos de ação, podia botar o plano decenal, podia botar qualquer plano. Isso aconteceu. Quer dizer, acontece eu botei um círculo aí, está faltando, tá, gente, que também a gestão do SUAS, planejamento, proteções e até defesa de direitos, tudo se liga. Né? De alguma forma, tudo se liga em fluxos de informações. Essa separação ocorre administrativamente e para o conhecimento. Mas a gente já funciona, né, rodando assim, a vigilância, o monitoramento e a avaliação com a gestão de informações, produzindo indicadores, associado à gestão do SUR, às proteções e ao planejamento, digamos assim, secretarias de planejamento maior, tá? Já pariram, vamos chamar assim, os pactos de aprimoramento. Tá? Tem a gestão política também. Eu quero apresentar esse para depois... O processo de planejamento ou gestão tem mais ou menos alguns momentos do olhar para a realidade e explicar a realidade. Aí eu vou e digo, bom, eu quero que a realidade seja de determinada maneira. Eu quero atacar esse problema. Eu acho, por exemplo, que há crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento em alguns municípios de pequeno porte que não têm esse acolhimento. Isso é um problema que eu quero atacar. Tá? Esse problema vai estar... eu tenho que ter uma série de ações, tá? Uma série de ações, ou bolar uma série de ações para atacar esse problema. Então, tem um momento em que eu vou chegar e definir que ações que eu vou fazer por esse problema.
tem um momento em que eu olho e digo, bom, essas ações não estão penduradas no vazio. E esse problema é um problema para mim, mas não é um problema para outro. Tá? Então, tem um momento em que eu vou ver, sim, o que vai me atrapalhar, o que vai me ajudar, quem me ajuda, quem se opõe, quem, né, ver os atores políticos. E tem um momento em que você implementa a mesma coisa que você tem no tático operacional. Por exemplo, é a construção de um centro de acolhimento público, que você definiu, para atacar esse problema. Na hora da construção, vai ocorrendo que faltou luz, que eu não vou entregar, vão ocorrendo uma série de coisas. Todo esse ciclo, você precisa de organizar, mapear informações. Em se tratando que são problemas que a gente está no nosso corte de realidade do SUAS, vão ser informações do SUAS. Vão ser informações sobre vulnerabilidades, riscos, sobre ofertas de assistência social ou de seu contexto que influenciam o meu problema. Ou seja, você vai precisar de vigilância. Sem a vigilância, ou sem a função de vigilância, não estou falando que é a vigilância, mas sem a função de vigilância dentro do que está colocado, fica difícil, não consegue. Simplesmente não consegue. A implementação, tanto da vigilância, como dessa forma de planejamento que eu estou dizendo, implicam com processos complexos. Na realidade, você vai trocar problemas. Toda vez que vocês decidirem atacar de alguma forma, ou tomar alguma ação, você está criando problema. Para chegar a, por exemplo, no problema da criança com necessidade de acolhimento, porque juízes estão determinando em determinado instante o acolhimento temporário de crianças no município XPTO. Não tenho como acolhê-los naquele instante. Tá? Vou lá, vou construir, sei lá, vou negociar com vocês criam, no processo de solução do problema, vocês vão criando outros problemas. Sem a vigilância, não dá. Ou seja, a implementação do planejamento, e seja esse, como seja também o planejamento que vai ser conversado pela Dulcelena, tem um enorme desafio do enfoque adaptativo, no sentido de oportunidades de olhar para as informações, tá? E, a partir das informações, enxergar oportunidades ou não. Quer dizer, enxergar, inclusive, se eu devo mudar ou não de objetivos. Eu posso até mudar de objetivos. E a capacidade de mobilizar parceiros. Para isso é preciso criar uma cultura de informação, planejamento e gestão. É preciso fortalecer as equipes de vigilância. É preciso constantemente levantar situações do que estão acontecendo, e é um exercício de fazer. Fortalecer o uso do diagnóstico ou do levantamento situacional como um produto, criar o sentido das informações locais e fortalecer o uso das informações qualitativas. O papel do cadastro único, metendo um pouco da colheita dos que foram instigados lá. O cadastro único tem um potencial enorme também de troca com a gente, mas tem que haver algumas situações em relação, por exemplo, à prevalência de informações. Tá? De atualizações. Imenso avanço você poder ter um processo de atualização do cadastro único constante. Ou seja, não ser só em termos de arrobos. Né? Era isso.
Queria agradecer ao Marcos Maia e passar, sem maiores delongas, a palavra à Dulcelena, diretora do Fundo Nacional da Assistência Social. Boa tarde a todos. Boa tarde, quase noite. Eu vou pedir licença para falar de pé, que eu tenho uma dificuldade de falar sentado, tá? Pelo adiantado da hora, gente, eu acho que está todo mundo, né, já cansado o dia todo. Eu vou fazer uma reflexão. Eu acho que a minha fala dá um fecho, né, pelo menos nessa última mesa, na mesa anterior e essa mesa agora. Que, ao ouvir todas as reflexões e provocações que foram feitas e também as perguntas que vieram, eu que estou acostumada a falar mais da parte orçamentária e financeira e dos instrumentos de planejamento, mas com vista na execução e na estruturação dos fundos de assistência social, eu vejo que tem uma semelhança muito grande entre a estruturação dessa unidade, fundo, e a estruturação da unidade da vigilância. Porque todo mundo faz, a gente só não sabe em que lugar que está. Né? Todo mundo empenha, liquida, paga. A gente só não sabe onde é que o Fundo de Assistência Social está localizado fisicamente. Mas todo mundo também tem as informações necessárias aqui, que vêm da vigilância, mas a gente só não tem essa estrutura, onde é que está a estrutura física da vigilância. Mas a questão dos dados, eu tenho certeza que todo mundo tem esses dados para fazer os seus planejamentos. Então, a questão toda é a gente ter a certeza de que nós precisamos reunir as informações para que a gente não tenha duplicidade de atividades, duplicidades de informações, onde a gente chega à conclusão de que aquele dado não guarda nenhuma fidedignidade. Onde todo mundo faz, cada um tem um olhar para um dado, cada um tem um olhar para uma determinada situação. Se a gente não organiza essa unidade para que ela possa colher as informações, eu vejo a unidade da vigilância recebendo informações, buscando, indo atrás das informações e exportando informações. Então, coleta, trata os dados e depois devolve esses dados. Agora, de que forma nós estamos utilizando esses dados? Então, eu vou focar na questão do planejamento também. Que o tema do planejamento, ele obrigatoriamente está na agenda de todo mundo aqui que atua na área governamental. Quando a gente parte para realizar um planejamento, o ato de planejar já trouxe para a gente, já impôs uma necessidade. Eu vou planejar, por que eu estou com necessidade de planejar? Planejar o quê? Porque alguma coisa já nos incomodou. Então, nós vamos planejar a execução daquela ação. Então, o planejar é um processo. E o resultado desse processo escrito é um plano. Então, o ato de planejar os instrumentos que nós temos de planejamento orçamentários, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, o processo do planejamento, ele vai resultar em um plano. O plano plurianual e nas outras duas leis, que também não deixam de ser um plano de trabalho que nos
que a todo momento nós temos que nos recorrer a ele. Durante o processo de planejamento, nós necessitamos de várias ferramentas, né, na busca de alcançar um melhor resultado. Em um plano escrito, os objetivos que se pretende alcançar. Daí conclui-se que a gente determina antecipadamente onde a gente quer chegar. Então, quando eu estou planejando, eu já digo aqui, eu quero chegar em tal lugar. Então, eu já estou antecipando onde eu quero chegar. Hoje, né, os municípios, eles estão fazendo o planejamento, PPA, plano de assistência social, lei orçamentária anual para o ano que vem. Começar a vigência no ano que vem. Então, eu já estou aqui antecipando o futuro. Então, o planejamento, ele guarda uma correlação com uma visão de futuro. Então, essa é uma questão bastante importante para a gente pensar. Então, de onde nós estamos partindo e onde nós queremos chegar. Então, esse plano é uma peça que tem essa visão, né, não futurista, mas é uma visão de onde nós queremos chegar. Mas como olhar para esse futuro sem conhecer a realidade atual? Como é que eu planejo, eu tenho uma visão de futuro sem saber de onde eu estou partindo? Então, conhecer essa realidade, de onde nós estamos partindo, é fundamental para que a gente chegue onde a gente pretende chegar. Porque todo mundo já ouviu, né, o dito, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, a principal coisa que nós devemos estar atentos na questão do planejamento é saber objetivamente o que nós queremos. Pode até ser que a gente esteja errado, mas no momento de planejar, a gente tem que ter absoluta certeza que é aquilo que nós queremos. Nós não podemos planejar com dúvida, de jeito nenhum. A gente tem que ter certeza. Ao longo do caminho, durante a execução, a gente vai percebendo o que nós devemos melhorar, o que não vai dar certo. Então, por isso que o planejamento ele é flexível. Ele deve ser flexível, ele não pode ser estático, porque nós podemos, a qualquer momento, rever o nosso planejamento. Então, para se planejar, é necessário utilizar ferramentas, instrumentos que forneçam informações significativas da realidade econômica vigente. Como é que está a minha realidade econômica vigente? Como é que está a realidade social? Como é que está o comportamento da sociedade naquele momento? Porque todo planejamento ele deve guardar essa correlação, né, de um planejamento global que veja a realidade socioeconômica. E como que eu vou conhecer essa realidade socioeconômica? De que forma eu conheço? Nós temos diversas informações da realidade, de como está a economia, porque tudo onde nós vamos planejar, nós dependemos, a maioria de tudo que a gente vai planejar na nossa vida, nós precisamos de recurso humano, financeiro, material. Então, sem olhar essa realidade, a gente corre o risco de fazer um planejamento onde nós jamais vamos conseguir chegar. O modelo de planejamento brasileiro ele é muito criticado por isso, porque a gente coloca tudo no orçamento, sem garantia nenhuma de que vamos executar. Está tudo no orçamento. A gente verifica pelos planos de ação de alguns municípios ou de alguns estados. No planejamento, ele coloca um valor bem alto do que vai ser alocado nos fundos. E depois, na hora que a gente vai ver o que foi executado na prestação de contas, não fecha. Né? Então, muitos falam que o nosso planejamento orçamentário é uma peça de ficção.
Então, por meio de diagnóstico, né, socioterritorial e também econômico, nós vamos tratar e conhecer esses dados que são extremamente importantes para que a gente tenha um planejamento o mais real possível. E nós precisamos, por meio de um diagnóstico, né, socioterritorial. Mas o que é um diagnóstico? Quando a gente fala muito em diagnóstico, aí a gente vai buscar na saúde, na medicina. O diagnóstico é uma radiografia do momento, daquele instante. Como é que está agora? E o que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Onde eu devo atuar? O que eu devo fazer? Então, o diagnóstico é uma das primeiras etapas do processo de planejamento. Então, nós vamos coletar dados, observar o movimento, a evolução, para onde aquele grupo está se deslocando, as demandas socioeconômicas, quantas famílias recebem algum benefício, transferência de renda, os arranjos familiares, quantas pessoas trabalham, estudam, qual a renda. Compila-se os dados, nós temos que juntar esses dados, e ao compilar esses dados, nós devemos estabelecer critérios que possam nos fornecer a fidedignidade dos mesmos. Porque nós temos que ter dados fidedignos, confiáveis, né? Nós não podemos ter aqueles dados que a qualquer momento nós seremos confrontados e aqueles dados não vão servir para nada. Então, de que maneira nós teremos dados confiáveis? Né? De que maneira a gente pode confiar naquele dado que alguém trouxe para a gente e que vai servir e vai ser utilizado? Então, nós falando de dados. Mas o que é um dado? O dado é um evento que, isoladamente, pode não dizer nada. Aliás, dados é o que não falta para a gente. Né? Nós temos uma imensidão de dados. Mas, muitas vezes, nós olhamos para esses dados e esses dados não dizem nada para a gente. Porque olhar um dado isoladamente não vai contribuir em nada para um processo de gestão e nem de planejamento. Vou dar um exemplo assim, muito simples. Quando alguém chega e diz assim, tal município tem 10 milhões na conta. Aí alguém pode dizer, nossa, mas é muito. E outro município tem lá R$1.000 na conta. Nossa, esse município tem pouco. Se eu não associar outro dado qualitativo ou comparativo com outro, não quer dizer nada. Ele tem 10 milhões, mas tem direito a receber 20. Ele tem R$1.000, mas recebeu R$10. Acumulou quantas parcelas para chegar em 1.000? Então, quem é que está tendo o melhor desempenho? Então, às vezes, esse valor quantitativo, sem uma análise qualitativa, que agregue valor, não quer dizer nada. Então, nós devemos ter muito cuidado com os dados que nós pegamos, porque dado isolado não diz nada para ninguém. Quando, então, nós colocamos esses dados em contexto, agregando materialidade, qualidade, nós já podemos produzir conhecimento e informação. Porque dado é uma coisa, informação e conhecimento é outra coisa totalmente diferente. E que o resultado de um processamento de um dado é que vai gerar a informação e o conhecimento. Então, esse dado precisa ser tratado, precisa ser processado, analisado, para que se torne uma informação. Em um processo de planejamento da política de assistência social, onde obtemos dados ou informações já produzidas, nós temos os sistemas da Rede SUAS, nós temos os dados da SAGE, que tem muitas informações que vão auxiliar na identificação dessas demandas. Né? Vão fazer com que a gente avalie, vão nos ajudar na avaliação daquele espaço, daquele território que nós vamos fazer uma atuação.
Então, nós podemos pegar os dados, cruzar dados e olhar e ver onde é que nós estamos precisando agir. Mas sem prejuízo desses dados já processados, a realização do diagnóstico a cada ano ele é imprescindível. Porque, assim como os dados, a sociedade também muda, as necessidades mudam, né? Não tem nada que fica parado. Tudo está sempre em movimento. Nós estamos sempre caminhando, nós estamos nos movimentando, as necessidades se alteram. Então, a necessidade que nós temos de estar a cada ano ou periodicamente avaliando os dados que nós temos, observando, que dado a gente vem também por observação, pela escuta, pela leitura, pelo estudo, para que a gente possa monitorar se foram alcançados os resultados esperados no último planejamento. Então, se eu não estiver comparando, eu nunca vou ver se eu estou no mesmo lugar, se eu andei, se eu acompanhei as mudanças e as transformações da sociedade. Então, as informações, elas servem para isso. A informação tem se tornado cada dia mais o principal diferencial na qualificação da gestão. A informação é importantíssima. Quem detém informação, detém poder, detém qualidade na gestão. Então, a gente observa as empresas privadas, as grandes empresas, o quanto elas investem em pessoas que buscam informação. É uma quantidade muito grande. Pagam pessoas para só andar pela cidade o dia inteiro observando. O trabalho dessas pessoas é observar o que as pessoas usam, o que elas comem, né? Que tipo de sapato, que tipo de roupa estão vestindo, para que elas corram atrás e não fiquem no prejuízo e percam recurso, ou percam investimento, ou tenham seus lucros afetados porque não acompanhou a mudança da sociedade. Assim como a gente também que está no setor público, na área pública. Nós também devemos acompanhar as mudanças, analisar os dados, buscando essas mudanças para que a gente faça as necessidades se materializarem nos instrumentos de planejamento, que, por fim, vão ganhar concretude no orçamento. A informação, então, essa informação diferenciada, que qualifica a gestão, considerando por que ela é tão importante? Porque ela vai auxiliar e vai ser muito importante na tomada de decisão. Então, eu preciso de informações qualificadas para que a gente tome decisão. O que eu vou colocar no meu orçamento? Eu preciso de informações qualificadas. Para eu tomar decisão de investir na proteção social básica esse ano, mais do que na proteção social especial, os estados que vão cofinanciar. Eu vou começar... Por que você vai começar a cofinanciar por onde? Pela básica. Mas por que pela básica? Todo mundo começa pela básica, eu vou começar também. Então, qual foi o estudo que se fez? Para saber que todos os municípios do estado precisam receber mais recursos na proteção social básica. A partir de que informação? De onde vieram essas informações? Será que todos os municípios são iguais? Todos necessitam da mesma coisa? Então, o olhar do Estado, das necessidades. Então, quando a gente vê o Estado, né, essa questão da vigilância, dos dados, da captura, da análise, da informação, no âmbito estadual, a gente vê a relevância que tem, assim como tem no nível nacional, federal, para que não cause nenhum prejuízo à população. Tomar decisão, ela vai implicar em risco. E quem aqui está disposto a correr risco? Quem está disposto? Todo mundo.
todo mundo que está numa gestão está disposto a correr risco. E corremos todo dia. Todo mundo que decide se arrisca. Se você não quer se arriscar, não fique numa posição que você tenha que tomar decisão. Porque todos nós nos arriscamos todos os dias. Porque todos os dias temos que tomar decisão. E tomamos decisões erradas? Tomamos. Todos nós tomamos decisões erradas, mas no momento em que a gente está tomando a decisão, ela era certa para a gente. Depois, no andar, nós vamos vendo que talvez não foi a melhor. A gente volta e vai tentando e acertando e corrigindo. A vigilância socioassistencial, como nós já vimos pelas falas anteriores, ela tem essa função, né, na política de assistência social, e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação da informação. Isso está na NOB 2012. Dessas informações territorializadas, tratando das situações de vulnerabilidade e risco, violação de direitos e também de dados que permitam análise qualitativa e quantitativa dos serviços ofertados. Então, como que nós vamos planejar desassociado da vigilância? Eu sempre enxerguei a vigilância como um centro de inteligência. Para mim é um centro de inteligência. Aquela unidade que permite que você anteveja problemas que vão ocorrer. Aquela que te prepara, olha, aquilo ali vai dar um problema naquele lugar ali, aquela situação está desse jeito. Que fornece os dados, as informações para a proteção social básica, para a proteção social especial, para a gestão, já prevendo os riscos por meio da identificação dos riscos, a violação de direitos que pode ocorrer em determinados lugares. Então, isso é uma unidade de inteligência. Nós devemos cuidar e reforçar dessa unidade. É imprescindível que a gente tenha esses dados tratados, né, de forma que a gente tira o máximo de proveito da vigilância socioassistencial. As demandas levantadas por esse sistema e depois são monitoradas, passa pelo sistema de monitoramento e pelo controle também. Elas são demonstradas, elas devem ser demonstradas. Como é que nós vamos pegar uma demanda e transformar essa demanda num bem ou num serviço que a sociedade precisa? Eu tenho que saber, tenho que ter a sensibilidade de ver a necessidade, aquela demanda e transformar isso numa linguagem orçamentária, para que eu coloque essa demanda no meu orçamento. Então, elas são demonstradas, essas demandas, demonstradas sob a forma de bens, serviços e direitos a que a sociedade tem direito, ou seja, essas ações governamentais serão transformadas em quê? Em despesas no nosso orçamento. Então, a demanda, qual é a demanda que eu preciso? Para cada demanda, eu preciso de uma ação que pode ser um bem, um serviço ou um direito. E como que eu vou materializar essa ação? As ações todas governamentais se materializam sob a forma de orçamento. Então, tenho que saber capturar isso e colocar no orçamento. E essas ações governamentais somente, né, se materializam, como eu disse, por meio do orçamento. Então, o orçamento é um instrumento de planejamento. Para planejar, obrigatoriamente, nós necessitamos de quê? De informações. Então, essas informações cuidadas,
monitoradas, apreciadas, avaliadas quanto à qualidade e à quantidade, elas são essenciais para as leis e as leis orçamentárias. A ação governamental para um determinado exercício, então o orçamento, as ações governamentais para um determinado exercício financeiro, que é o nosso orçamento, ele tem que estar em equilíbrio com a previsão da arrecadação das receitas. O orçamento, além de ter por objetivo permitir a implementação de políticas públicas, porque às vezes a gente tem mesmo que implementar uma política, ela visa ainda atualizar os programas e o próprio planejamento. Então, quando a gente faz essa análise toda, a gente vai ver, eu preciso criar uma nova política, ou eu devo reforçar que eu tenho aqui tudo que eu já tenho e ainda a reavaliar nosso próprio planejamento. Então, o orçamento público ele deve ser construído com vistas a cumprir os objetivos. Então, a razão para muitos estudiosos, do orçamento, a razão de existir do orçamento estão ali traçados, ditos nos objetivos da República, no artigo 3º da Constituição Federal. Então, quais são os objetivos da República? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, Constituição de 1988. Então, nós sabemos o quanto que a informação é importante para os instrumentos de planejamento. Nós temos aquele instrumento maior de planejamento, que hoje nem é considerado a longo prazo, mas de médio prazo, que é o plano plurianual, que vem trazer as metas, vem trazer os programas e as metas que a gente vai atingir, os indicadores e de onde nós coletamos essas informações para que a gente coloque no PPA. Porque ao um governo traçar o seu plano, ele tem que conhecer a realidade socioeconômica do município, ou do estado, ou da nação. Então, ao construir esse elemento, o plano plurianual, você precisa dessas informações. E depois ainda, no instrumento que está mais próximo da gente, que é a Lei Orçamentária Anual, nós devemos trazer as demandas para dentro, transformando essas demandas em despesas do nosso orçamento. Paralelamente aos planos, às leis orçamentárias, nós trazemos o plano de assistência social. Esse plano de assistência social, quando é que nós vamos elaborar esse plano? Ele tem a vigência do PPA. E nós precisamos também desse plano de informações, que são coletadas dos nossos sistemas de informações e dessas informações que vêm desse sistema aí de vigilância, que a gente pode chamar de um sistema mesmo de vigilância do Sistema Único de Assistência Social. Então, o plano de assistência social, ele vai ter a mesma periodicidade do PPA, mas para contemplar todas as necessidades e estar em consonância com esses instrumentos de planejamento, com essas leis orçamentárias, ele precisa ser elaborado, principalmente nesse ano, coincidentemente nesse ano, após as conferências, porque ele também tem que trazer informações que vêm das conferências. Então, quem está elaborando o plano agora vai perder as deliberações que vêm das conferências. Então, o plano ele organiza, regula e norteia a execução da política, deve ser aprovado pelo Conselho. A estrutura do plano ele deve conter o diagnóstico socioterritorial. Vemos mais uma vez o diagnóstico aparecendo. Os objetivos gerais e específicos.
tudo que a gente vai traçar de objetivo, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu necessito de ter informações para isso. As metas. Como é que eu sei quais são as metas? O quanto as metas, sob o ponto de vista assim, qualitativo, quantitativo, então vem dos sistemas de informação. Então, gente, por isso, terminando aqui, por isso o plano deve ser, esse plano de assistência social elaborado após o PPA, a Lei Orçamentária Anual e ainda a realização das conferências que trazem mais informações para o planejamento. Então, o mais, sintetizando aqui o que eu disse, a gente tem que separar, olhar um dado e ver que o dado isolado, ele não diz nada para ninguém, ele não agrega informação, ele precisa ser processado para que ele se torne uma informação. Um dado não é informação. E o calcanhar de Aquiles, para nós, do serviço público, ainda é informação. Se você pedir informações para vários setores, dentro de uma unidade, cada um é capaz de te dar uma resposta diferente. Se você pedir um dado para um departamento, ou uma unidade, uma coordenação, o mesmo dado, ele vai te dar o número 2 vai te dar outro resultado, o número 3 te dá outro resultado. Então, nós temos dados espalhados e sem tratamento. Então, esses dados, quando eles passam pelo tratamento, que a vigilância tem esse objetivo de tratar as informações, transformar os dados em informações, eles devem ser realmente, nós devemos ter um cuidado muito grande e zelar para que a gente fortaleça cada dia mais esse sistema. Então, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigada. Obrigado, Dulcelena. Rapidamente, passando para a debatedora Ana Cleusa Mesquita, pesquisadora do IPEA. Boa noite. Eu gostaria de, primeiro, agradecer ao convite da... Boa noite. Acho que agora ficou melhor. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da SNAS para, mais uma vez, participar desse encontro nacional, para debater a vigilância socioassistencial no SUAS. É uma grande honra, um grande prazer poder participar dessa mesa e compartilhar de algumas reflexões junto com vocês sobre esse sistema que é tão importante e tão estratégico para a consolidação da proteção social brasileira. Bem, meus colegas de mesa que me antecederam fizeram apresentações bastante didáticas, esclarecedoras, focaram nas estruturas institucionais e operacionais do SUAS voltadas ao planejamento, Primeiro, o Marcos enfatizou o papel da vigilância no planejamento, e os desafios com o qual a vigilância se depara em cada uma das suas atribuições. Em seguida, a Dulcelena fez uma apresentação também bastante didática, esclarecedora, enfatizando a natureza dessa atividade planejamento, a articulação entre os diferentes produtos desse planejamento, tanto dentro do SUAS quanto um planejamento acima do SUAS, com PPA, LDO e outros mecanismos, Destacou os pré-requisitos para o desempenho dessa atividade, com uma disponibilidade de informações qualificadas, que sejam compreendidas por esse elaborador de planejamento, e que tenha, claro, um direcionamento, objetivos claros, Então, eu queria apenas, fazer uma fala que, num primeiro momento, vai dialogar um pouco com a apresentação de Marco, pontuando um pouco mais alguns desafios que eu percebo do ponto de vista do adensamento dessa estrutura de sistemas de informações, de monitoramento, que são essenciais para a elaboração do planejamento da gestão do SUAS. E, no segundo momento, eu queria dialogar um pouco mais com a apresentação de Dulcelena,
e com a reflexão que ela nos trouxe sobre a natureza dessa atividade, planejamento, né? Do seu significado, que é olhar para o futuro, e do desafio que essa atividade nos impõe de, portanto, conhecer a nossa realidade econômica e social para, então, fazer esse vislumbramento do futuro com base em objetivos e perspectivas, né? Bom, então, primeiro acho que é importante a gente destacar que na trajetória de construção e consolidação do SUAS, a gente constata importantes avanços no sentido de construção de capacidades estatais necessárias e fundamentais para garantir a assistência social como um direito e como política pública, né? Então, a gente percebe que hoje o SUAS configura um sistema de caráter nacional, com capilaridade em todo o território, implementado com a gestão partilhada entre os 3 entes federados, os 3 níveis de governo, né? Com normas nacionais pactuadas em instâncias federativas e deliberadas com controle social. Então, essa construção envolveu arranjos institucionais bastante inovadores no campo do financiamento, no campo da governança, no campo da pactuação interfederativa, que são avanços institucionais importantes para a efetivação do alargamento da responsabilidade pública no provimento da assistência social como um direito e como uma política pública. No campo do financiamento, eu gosto sempre de frisar e destacar, aproveitando que Dulce está aqui e a diretora do FNAS, a importância de construir, de avançar no sentido de repasses sob critérios pactuados de forma republicana em instâncias federativas, de comissões intergestores, dando maior legitimidade, regularidade e previsibilidade que é necessária para uma atividade de planejamento e de gestão do sistema, né? Bom, mas se o sistema avançou tanto nessa configuração desse arranjo federativo, o avanço não foi menos expressivo na construção de sistemas de informação e de monitoramento que são importantes para o planejamento e a gestão do SUAS, né? Dando importante suporte para essa expansão do sistema. Destacando-se aí a instituição de pactos federativos como resultado desse avanço no campo da gestão, com definição de metas claras e pactuadas entre gestores, entre os entes federados, e com planos municipais e estaduais progressivamente sendo incorporados, né, ainda com alguns desafios, algumas lacunas, mas progressivamente incorporados também pelas agendas de gestão dos estados e dos municípios. A maturidade, então, alcançada por esse sistema, do ponto de vista institucional, ela coloca esse sistema diante de novos desafios, né, para a continuidade do seu processo de evolução e de consolidação. Então, do ponto de vista dos sistemas de informação e de monitoramento, que são tão cruciais e necessários para o desenvolvimento da atividade de planejamento e gestão do SUAS, eu gostaria de destacar a necessidade de nós avançarmos um pouco mais no levantamento, sistematização e visibilização de resultados no que se refere ao produto dessa intervenção pública, né? Nos resultados da assistência social, principalmente no que se refere aos serviços socioassistenciais. Eu acho que esse é um desafio a ser enfrentado, principalmente para a gente poder contrapor os desafios que se colocam em termos de necessidade de proteção e as ofertas que estão sendo proporcionadas à população, mas principalmente porque acredito que esse é um ponto estratégico no momento de restrição orçamentária, né, em que é importante defender o financiamento da área, a regularidade de recursos. Então, mais do que nunca, a necessidade de mostrar qual é a diferença da assistência social na vida das pessoas, quais são as aquisições desses usuários, né? Isso está muito mais claro em algumas políticas do que em outras, né? Na saúde, na educação, esse produto, essa entrega, ela é mais facilmente visibilizada. Na assistência, nos últimos anos, conseguiu-se avançar muito na visibilização da estruturação da rede, dos equipamentos, dos serviços, das ofertas,
e agora se coloca como um desafio uma visibilização dos resultados dessa estruturação, né? Então, o SUAS ainda se ressente de dados robustos sobre os seus resultados e impactos, né? Do meu ponto de vista, o prontuário eletrônico do SUAS, o registro mensal de atendimentos são importantes iniciativas nessa direção, né? Sinalizam com perspectivas bastante promissoras no sentido de preenchimento dessas lacunas. São ferramentas incipientes, mas cuja difusão e aperfeiçoamento podem preencher essa lacuna com perspectivas bastante promissoras. Um segundo ponto que eu acho importante, no sentido do fortalecimento, da maior robustez dos sistemas de informação e de monitoramento para o planejamento e gestão do sistema, é conhecer melhor, efetivamente, quais são as desproteções sociais que cabem à assistência, né? E aqui, claro, tem um diálogo muito próximo com a atividade da vigilância socioassistencial. Então, eu gostaria de destacar a necessidade de avançar na compreensão das demandas, das necessidades sociais, das situações de vitimização, de danos, de desproteção que caracterizam os diversos territórios, né? Aqui, eu vejo também como bastante promissora uma interlocução com o cadastro único. Por quê? Porque a vigilância, como foi bastante debatida, apresentada na primeira mesa da tarde, é uma atividade que está relativamente recente, né, no SUAS. É uma construção ainda que está buscando suas âncoras, suas referências, né? E eu acho que o cadastro único pode ser uma primeira aproximação, dado que esse cadastro revela vulnerabilidades importantes nos territórios, né, onde essas informações são captadas. Agora, também não podemos desprezar a importância das informações resultantes do próprio trabalho social com famílias, desenvolvida pelas equipes da assistência social nos CRAs, né, por meio do PAIF, por meio da atividade de busca ativa, como foi também comentado na primeira parte da tarde. Eu acredito também que são essas atividades, essas outras abordagens, elas podem também trazer informações mais qualificadas e que podem vir a complementar os dados secundários que nós já temos, de informações do IBGE ou de outros institutos, outras pesquisas que nos revelam desproteções do campo do trabalho infantil, desemprego, enfim, e outras desproteções que têm relação com a atividade da assistência, mas que nessas bases de dados nós não encontramos todos os aportes de referências informacionais que são necessários para dar conta do conjunto de proteções que são afiançadas pela política de assistência. Bom, então aqui eu encerro assim, a primeira parte dos meus comentários, e aí eu gostaria de entrar numa segunda parte, um pouco instigada pela fala de Dulce Helena, né, quando ela nos falava da natureza da atividade do planejamento, da necessidade de conhecermos a realidade social, econômica, para então termos condições de fazer um planejamento de forma mais efetiva, de forma mais qualificada. Então, assim, acho que além dos desafios que são internos ao SUAS, do ponto de vista da construção de ferramentas, de instrumentos como sistemas de informação, de avaliação, de monitoramento, como já foi muito bem abordado pela apresentação de Marcos e também por Dulce Helena, eu acho que é importante a gente considerar, quando a gente fala de planejamento no SUAS e na política de assistência, considerar a inserção desta política no sistema de proteção social brasileiro, né? E estarmos atentos para os movimentos que acontecem nesse contexto, nesse plano maior da proteção social brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que essa referência, fazer sempre essa conexão, essa referência, é importante, principalmente quando a gente está falando de que nós temos um plano decenal, né, que foi construído com base em alguns princípios, em algumas diretrizes, em alguns objetivos protetivos, como foram sinalizados, de expansão de oferta,
de expansão de cobertura, de garantia de universalidade de atendimento, de garantia da segurança de renda por meio dos benefícios socioassistenciais. Então, a gente constrói esse conjunto de objetivos, de metas que estão ali expostos no plano, no plano decenal da assistência ou nos planos municipais de assistência, mas a gente não pode perder a referência de que essa proteção, né, essa política, ela está dentro de um sistema mais abrangente, de um sistema de proteção social, do sistema de seguridade social, e estarmos atentos para os movimentos que estão acontecendo dentro dessa matriz maior, né? Então, o contexto atual é bastante instigante, inspirador para a gente ter essas referências, né? A gente pode citar, no contexto atual, por exemplo, algumas medidas que têm rebatimento direto, né, para esse planejamento, para essas perspectivas da proteção socioassistencial no futuro, né? Então, só para citar muito rapidamente, a gente teve, por exemplo, uma emenda constitucional aprovada no final do ano passado, né, que é a emenda constitucional 95, que limita as despesas primárias por 20 anos, né? Então, isso significa um teto para a despesa primária, né, congelada em 2016, corrigida apenas pela inflação, né, e que vai repercutir diretamente no financiamento da área social, né, não só da assistência, como de outras políticas. Basta lembrar que não há tetos por áreas, né, e sim você vai ter um teto geral ao qual as áreas terão que se ajustar para não exceder esse limite. Então, o que a gente percebe é que daí há uma sinalização, né, de pressão das despesas obrigatórias, né, como benefícios previdenciários, o próprio BPC, o seguro-desemprego, enfim, sobre as despesas discricionárias, onde a gente poderia colocar, por exemplo, as despesas com serviços da assistência social, né? Isso é preocupante no sentido de que o comportamento das despesas não refletirão possíveis alterações no cenário econômico nem no cenário social, né? Então, nós não, assim, o comportamento das despesas não será impactado, por exemplo, por uma possível reversão da dinâmica de recessão e uma retomada do crescimento econômico, ou até mesmo se nós assistirmos a um aumento da pobreza, das taxas de pobreza, de exclusão, nós não teremos como nos ajustar, né, em termos de respostas da política pública, porque esse teto impõe esse limite. Mas é importante também nós lembrarmos que essa primeira medida, né, dessa emenda constitucional que estabeleceu esse novo regime fiscal, o congelamento das despesas, ela abriu as portas para uma série de outras alterações, né? Então, logo em seguida, nós estamos vendo uma proposta de alteração de reforma na própria Seguridade Social, que envolve o BPC e que envolve a Previdência Social e que tem repercussões diretas para as demandas e as situações sociais perante as quais a assistência organiza suas ofertas e as suas provisões, né? Então, a PEC 287, como é conhecida, a proposta de emenda constitucional para a reforma da Seguridade Social, ela afeta direta e indiretamente a assistência social, a política de assistência social, né? E, portanto, é importante termos em perspectiva quando a gente estiver falando de planejamento e gestão futura do SUAS, né? De forma mais direta, nós temos as mudanças que estão sendo propostas no benefício de prestação continuada, né? Nas condições de acesso a esse benefício. Mas, de forma indireta, mas não menos relevante, as mudanças propostas nas regras previdenciárias sinalizam modificações relevantes na política pública de assistência, dada a possibilidade sinalizada de um aumento expressivo na exclusão da proteção previdenciária, né? O aumento do tempo mínimo sinalizado pela proposta para a contribuição, o tempo de contribuição para 25 anos, é bastante preocupante dada a realidade do mercado de trabalho social brasileiro. Então, os estudos que estão sendo desenvolvidos, alguns por colegas lá da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, eles têm calculado que em torno de 35% a 40% dos trabalhadores urbanos
não poderão cumprir as novas regras de contribuição caso a proposta seja aprovada. Esse percentual de exclusão previdenciária, ele seria ainda mais significativo no caso das mulheres, atingindo cerca de 56% das mulheres, né? Ainda que a gente elimine os 5 anos, né, de vantagem, vamos colocar entre aspas, das mulheres em termos de tempo de aposentadoria, de idade de aposentadoria em relação aos homens, ainda considerando que isso seja eliminado, essa perspectiva de exclusão seria de cerca de 44% das mulheres, né, do acesso à proteção previdenciária. Agora, é importante a gente frisar que quem são esses potencialmente excluídos? De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando principalmente dos trabalhadores menos escolarizados, dos trabalhadores mais precarizados no mercado de trabalho, né? A redução da cobertura previdenciária desses trabalhadores mais precarizados e menos escolarizados projeta um empobrecimento, né, da população idosa, com uma significativa ampliação da vulnerabilidade, principalmente entre as famílias com idosos, né? Essa perspectiva, ela é bastante preocupante, dado o nível de proteção que nós conseguimos alcançar com o arranjo da Seguridade Social construído lá pela Constituição de 88, entre esse segmento populacional, né? Hoje a gente tem cerca de mais de 90%, quase 90% dos idosos estão cobertos por algum benefício, seja ele de natureza previdenciária ou seja ele de natureza assistencial, né? Então, o impacto será bastante expressivo, tanto no aumento da demanda por benefícios assistenciais, como sobre todo o conjunto de ofertas do Sistema Único de Assistência. Eu já estou finalizando. Além do impacto social, resta também nós destacarmos o impacto econômico sobre o tecido, sobre o tecido econômico dos municípios, né, que deve também repercutir sobre as situações sociais. Por quê? Outros estudos que também estão sendo desenvolvidos por colegas lá da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, eles têm mostrado que, atualmente, o volume de recursos que os municípios recebem, né, em termos de benefícios previdenciários e assistenciais, é cerca de 6 vezes maior do que o volume de recursos que é injetado na economia desses municípios via Fundo de Participação dos Municípios, via o FPM. Então, assim, o que está em discussão é bastante significativo e pode ter uma repercussão bastante expressiva sobre a assistência social, suas ofertas, suas garantias, as demandas de proteção que recaem sobre essa política, né? E aí, para finalizar, eu acho que é importante a gente cotejar este cenário, né, e essas perspectivas que estão no horizonte com o plano decenal, né? Uma vez que esse o plano decenal vigente, 2016 a 2018, traz prioridades relativas à consolidação da assistência social como uma política pública de direito, né? Aponta como diretrizes e objetivos nada mais, nada menos como a universalização do SUAS, a ampliação de suas coberturas, a garantia da segurança de renda, a garantia do atendimento das necessidades sociais básicas, de universalização da cobertura do BPC, enfim. Então, nós temos um plano decenal que agora se encontra, de certa forma, fragilizado e ameaçado pela conjuntura, né, política e das reformas que estão sendo sinalizadas. Então, eu queria trazer este elemento adicional, né, um pouco instigada pela fala de Dulcelena, né, que nos alertou para a natureza dessa atividade de planejamento e os desafios que ela nos impõe, né, do ponto de vista de pensar e refletir sobre a realidade social, a realidade econômica, quando a gente estiver falando de planejamento. Então, é isso e muito obrigada e uma boa noite para vocês. Obrigado, Ana Cleusa. Eu queria dizer que o horário da mesa estava, apesar de ter começado com um atraso considerável, o final estava marcado para as 18h30, quando começaria o coffee break. Então, o coffee break, café de confraternização, já está servido. E aí a organização tinha, né, sugerido que a gente deixasse o debate para amanhã, porque, enfim, em vista de todos os atrasos que já aconteceram, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer
aos palestrantes e a Ana Cleusa, a debatedora, e deixar para amanhã uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Agradecemos as colaborações e contribuições na segunda mesa de trabalho e convidamos a todos e a todas para um coffee break de encerramento das atividades de hoje. Lembrando que as atividades de amanhã se iniciam às 9 horas com a mesa temática Análise da Política de Assistência Social a partir das principais fontes de dados do SUAS. Tenham todos um excelente lanche e um ótimo descanso.